Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Amém. cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é Bendita sois vós entre convosco. as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Deus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então, pronto. Você apresenta aí para a galera. Então, gente, para quem não me conhece, sou Diego Macedo, sou consagrado na Comunidade de Vida Shalom, já com promessas definitivas. Já estou trabalhando na comunicação na comunidade já desde 2014, né? Fazendo barulho, aí agora no YouTube do Conchalon, trabalhando na produção já há 6 anos na comunicação, que não é minha formação é direito. Ah, é? Tem gente que pensa que eu sou formado em comunicação social, mas é fake news. E quem sabe um dia, né, eu faço um mestrado em comunicação. Então, assim, né, tenho assim, essa experiência de 6 anos trabalhando com comunicação, já, a oportunidade já de cobrir muitos eventos, né, já 3 jornadas da juventude, convenção, muita coisa boa aí, muitos seminários de comunicação por aí, e a gente vai tendo um pouco de noção sobre o que acontece, né, na comunicação, dentro da igreja e também no mundo. Eu não estou vendo nada ainda, viu? Não estou vendo nada ainda mesmo. Mas aqui tá todo mundo te vendo. Então pronto. Vamos lá. Uma alegria, viu? Pronto. Eu estou sentindo que tem um lag entre mim e ti aqui que está... talvez a gente está passando um tempinho calado, né? Então demora tá para dando escutar. um tempo de resposta, tá demorando um pouquinho. Aí, todo mundo tá dizendo, nós estamos te vendo, vai com fé. Pois vamos. Então pronto. Para o Estamos nosso te vendo bem azar. para o nosso azar, Samuel. Ô, Samuel. Azar, né? Isso, azar é com Z. Eu não quis falar, tive 5 segundos de Ele caridade, mas... corrigiu aí. Ele teve rapidamente. Muito bem. Tudo bem. Pronto, então, Diego, a gente sempre costuma fazer aqui no meu Instagram lives e conteúdo sobre a história da igreja. E esse tema da comunicação é um tema que, embora não seja uma coisa assim, você pode localizar historicamente documentos sobre a comunicação de muitos séculos atrás, mas já tem uma certa sequenciazinha, né? Desde o Papa Pio XII, que escreveu um documento falando sobre a televisão, né? E o Concílio Vaticano II pegou muito isso e fez esse decreto, que eu diria talvez que é o documento mais completo e até hoje o mais importante, sobre a comunicação, né? Do ponto de vista da igreja. Eu queria que tu partilhasse com a gente aí qual é com a tua experiência com esse documento e com a tua experiência no dia a dia, né? Como é que a gente deve se colocar dentro da comunicação, da novidade da comunicação, nessa coisa que vai sempre se renovando. Partilhasse um pouquinho aí, já de cara, e dá para a gente. Algumas coisas falharam, mas eu consegui entender o espírito da primeira pergunta. O espírito da pergunta. É o espírito da pergunta. Toda pergunta tem um espírito. O intermirífica, né, que se chama, esse nome vem da expressão, significa entre maravilhas, né, que essas maravilhas da comunicação, né, é um documento do Vaticano II, de 63. Naquele tempo, talvez a igreja não fosse, com certeza, não era capaz de imaginar o quanto as maravilhas iam se multiplicar, né? E as possibilidades também. Mas já naquela época se via um avanço em relação à questão dos meios de comunicação, se destacava a TV aí, né, surgindo, o rádio ganhando
Ixi, travou aqui. Trava para mim total aqui. Como é? Travou minha fala aí? Travadinha e voltou já. Alô? Oi, tô aqui, tô de boa, deu só uma travadinha e voltou. E aí? Não? Eu também não tô te vendo mais não, mas eu tô te escutando. Eu vou continuar aqui na fé, certo? Vai na fé, Continuar na vai fé na até fé. terminar o raciocínio aqui. Vai. É, assim, existiu toda uma preparação desse documento e tudo, existia uma pressão daqueles que eram os comunicadores da igreja na época, né, que já de algum tempo, para vocês terem ideia, por exemplo, o fundador da família Paulina, né, que é o Beato Thiago Alberione, lá, que a gente conhece aí das edições paulinas, Paulos e tudo, né, ele desde o início, mesmo antes de abraçar o sacerdócio, ele tinha essa questão da visão dos meios de comunicação com muita profecia, né? Que a igreja precisava se utilizar, que a igreja precisava estar presente. E, na época, ele não tinha apoio de muita gente, não. Por não existir um documento que fosse, assim, preciso a respeito dessa ação da igreja, ele enfrentou muitos obstáculos, né? Pela graça de Deus, ele foi um padre que teve a oportunidade de participar do Concílio Vaticano II, representando a congregação dele, e lá pôde contribuir. E ele chega a dar uma declaração que finalmente a igreja reconhece aquilo que estava como inspiração dos nossos corações já há muito tempo, né? Tanto que quando a gente vê aqui no Brasil, as paulinas são pioneiras de muitas coisas, né? Tanto no lançamento dos LPs, no caso do Padre Zezinho, na década de 70, quando a música cristã começou a ser cantada assim popularmente no vernáculo, né, na língua do país, eles já estavam Uhum. afinados nisso aí, então eles despontaram lançando tudo. Então já existia todo um sopro do Espírito para que a igreja se pronunciasse a respeito da evangelização através dos meios de comunicação, de várias formas. A gente tem aí o exemplo também do nosso querido Frei Maximiliano Kolbe, né? As Uhum. suas revistas lá, na Missa da Imaculada, as revistas que vendiam milhares de exemplares, e muitos outros exemplos. Então, esse documento, ele meio que a igreja, assim, não meio, né, mas com certeza naquele momento a igreja, ela diz que esses meios de comunicação que estão à nossa disposição, a igreja sim tem que utilizá-los para evangelização, deve utilizá-los, assim como o documento fala em primogenitura, né, a igreja por excelência é aquela que tem que chegar lá e se fazer presente. A partir desse documento começam a surgir as PASCOM, surge o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que inclusive vai ser próximo domingo, sempre, na maioria dos países, no domingo que antecede o Pentecostes, ou seja, no domingo da Ascensão do Senhor, e começa a surgir todo esse movimento, que foi sendo bem lento, assim, a meu ver, né? A gente vê que, por causa da quarentena agora, a gente vê que muita congregação, paróquia, que não sequer tinha canal no YouTube funcionando, está começando a funcionar agora, né? Muita gente criando canal e está ainda assim, dando frutos, assim, no dia de hoje. Está dando certo aí? Travou alguma vez? Estou escutando perfeitamente aqui. Ninguém está te vendo, claro, Show mas a gente de... está escutando. Não está vendo? Vendo não. Rapaz, como é que pode? Faz um tempinho já que tu. Oh, agora apareceu. Apareceu? Desapareceu de novo. Não, agora desapareceu de novo. E Que agora? é isso, mano? Eu não sei, estou Agora eu tô só te vendo. atualizando aqui. Eu Agora eu tô continuo te sem me vendo. ver. Quem sabe eu... Sim, mas não é mais importante, não. Mas agora já tá todo mundo te vendo aqui. Então, a igreja, áudio ótimo, né? Um podcast, né, Jussara? Não, a Pronto, gente então está vamos lá te vendo continuar. agora, cara.
Então, esse posicionamento da igreja foi muito importante. Muito embora o parto do documento tenha sido muito sofrido. Vale salientar que, embora a aprovação tenha sido assim, unânime que eu falo assim, com uma boa diferença, foi o documento que mais sofreu votos contra. Isso devido a vários motivos. Existia uma pressão de conservadores por diversos motivos, na França, nos Estados Unidos e também na Alemanha, que criticavam a abordagem que seria feita dos meios de comunicação nesse documento. No entanto, a partir daquele momento, a igreja fala, é a voz da igreja, que esses meios de comunicação, eles devem, sim, por primogenitura, serem utilizados, né? Fazendo eco ao livro do Gênesis ainda, né? Do homem que submete a criação e toma as rédeas do negócio. Então, assim, longe de ser um instrumento que vai perverter o homem, é um instrumento para levar a boa nova, e isso a igreja fala. Então, todo mundo que estava com crise de consciência começa, finalmente, a partir dessa palavra de bênção, a conseguir caminhar nessa direção, e começam a se criar as estruturas, inclusive dentro do próprio Vaticano, não só nas paróquias, né? E tem sido uma bênção. Eu acho que um documento, a meu ver, que não, às vezes fica meio esquecido, mas que tem muitas riquezas, né, que podem ser abordadas, aprofundadas. Diego, e assim, nessa pandemia, eu percebi, talvez foi uma percepção minha, não sei se outras pessoas perceberam isso também, mas parece que a gente acordou assim para a internet. Não sei se você teve essa percepção também, mas em vários grupos de amigos a gente comenta isso, que a comunidade acordou para a internet. E é uma coisa muito positiva, né? Porque é um mundo, tá todo mundo lá, né? Só tava faltando a gente. Foi meio que num susto, né? Num Uma coisa susto. assim, meio que num susto mesmo. Mas, e assim, graças a Deus, isso não só fez acordar para a internet, mas fez que muita gente acompanhasse os frutos de tudo isso, Uhum. né? Porque às vezes a gente não tem dimensão, só quem está mexendo com a ferramenta vai entender, rapaz, isso aqui é capaz de alcançar muita gente, né? Isso aqui é capaz de fazer um bem imenso. E eu acho que muita gente que tinha noção, mas só porque começou a ver agora, finalmente está entendendo realmente, né? Até porque a própria pessoa se sente alcançada. Tem muita gente dentro da própria igreja que está se sentindo alcançada pela própria internet. Eu acho que a maioria, né, na verdade. Uhum. Por exemplo, nós como comunidade Shalom tivemos que fazer nosso primeiro retiro online, que foi o retiro de Semana Santa. E eu acho que, com certeza, muita gente aqui, que eu não vou nem citar nome, nunca tinha participado de um retiro online na vida, né? Se não falar todos, né? Eu mesmo não gente tinha. que nunca tinha participado do retiro do Shalom participasse. Tem gente que nunca tinha participado da missa e está participando agora. Porque a missa entrou dentro do YouTube da pessoa, dentro da notificação. Nunca tinha entrado na igreja, a igreja entrou dentro da casa da pessoa. Eu recebi, no início eu estava pastoreando bem mais a dimensão dos comentários que a gente recebia, e teve um comentário que foi muito interessante, uma pessoa chegou e falou assim, que ritual interessante. Que ritual interessante, né? Era uma coisa que, sim, a gente nunca entrou na igreja, nem imagina o que é que se passa lá dentro. Ou então tem uma memória de uma situação, uma situação X que ela teve que viver na vida. Mas realmente tem mudado muito, assim. Eu acho que nada mais vai ser como era antes, né?
Isso com certeza. Agora eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, se tu vê alguma resistência com relação a essa nossa entrada na internet. Claro que eu vejo assim, às vezes pode, deixa eu pegar aqui, não? Às vezes pode acabar confundindo muita gente, isso é um risco que a gente corre, né? E precisa ficar atento, por exemplo. Muita gente está dizendo, eu estou participando dos sacramentos, né? A gente sabe que o sacramento não dá para você participar pela internet, né? Você ter uma confissão online ou uma unção dos enfermos online, por exemplo, não é possível, né? O sacramento ele precisa da matéria e a matéria precisa da presença física da pessoa lá. Mas, por outro lado, a questão do alcance espiritual de uma pessoa que te fala, que te aconselha através da internet, ou de assistir uma missa passando na internet, no YouTube, na televisão, né? Isso tem um efeito espiritual de te levar a rezar e tudo, muito embora não seja um sacramento. Né? Aí eu queria saber se tu tem visto alguma resistência por parte desse tipo de coisa que a gente faz, de transmitir a missa, de transmitir adoração, para aconselhar uma pessoa assim. Ou tu acha que está sendo bem tranquila a recepção? Coisa não concorre muito com a outra. Acho que nós precisamos formar as pessoas a respeito disso, e são caminhos que devem crescer separados, eles não se enfrentam. Eu não acredito muito nessa história de porque a missa online vai tirar as pessoas da igreja. Se uma missa online for capaz de tirar uma pessoa da igreja, a catequese da pessoa não tá bem formada. Então, Exato. assim, então eu acho que nós não temos que ter medo de nada, não. A gente tem que fazer avaliação e ser crítico com relação aos frutos, né? Que a gente percebe que existe uma tendência dos fiéis para irem para esse lado, é sinal de que não chegou ainda a compreensão. E se não chegou a compreensão, essa compreensão precisa ser comunicada, nem que seja pela própria internet. Precisa ser comunicada bem. Né? A gente vê muito a catequese hoje pelo YouTube, né? Na verdade, eu acho que essa geração toda de cristão católico, ela foi mais impactada pela catequese do YouTube do que pela catequese da paróquia, né? Tem É vários verdade. padres aí que estão dando catequese pela internet já há alguns anos. E essa geração foi catequizada no YouTube. E porque foi catequizada pelo YouTube, quis ir para dentro da igreja. Né? Então, eu acho que o caminho é esse. O caminho tem que ser de verdade, não vai ter medo de uma coisa ser mal interpretada. A gente tem que ter medo de não ser claro com relação às coisas. Isso aí Precisa ser claro, né? precisa ser claro. É Precisa ser preciso claro, é ser verdade. claro sempre. É preciso ser claro sempre na caridade, mas a verdade e a caridade andam juntas. O negócio tá um lag, mas eu tô na fé aqui, estão ouvindo, hein? Tem Estamos que ter ouvindo, fé, né, vai cara? falando, vai falando. Tem que ter fé. Eu Tem que acho que ter é fé, tem que isso. ter fé. É isso. Tem que falar, né? A gente tem que ir, pelo que se eu entendi, a gente tem que ir, tem que estar dentro da internet, desse mundo virtual, e tem que transmitir a mensagem de forma completa, né? Dizer, ó, a missa pela internet é muito boa, você assiste ali, você reza e tudo, mas nada substitui a presença, né? O Nada mundo, substitui a presença. o mundo Nada. virtual ele não pode se bastar, não é isso? E não é só com relação à prática, a viver os sacramentos, não é só com relação a isso, né? O mundo virtual ele não tem como substituir o mundo real de forma nenhuma, as relações humanas, não existe isso, né? Não existe ligação, live que possa substituir o contato humano, fazer paralelo, né? Isso Uhum. aí é totalmente fora de cogitação. E com relação
aos sacramentos, muito menos, né? Eu vi campanhas aí na internet, por que que não libera confissão online, por que que é lá um monte de coisa que o povo fala, né? Assim, com todo respeito, eu não vou julgar, né? Às vezes a pessoa não sabe, mas é bom que ela saiba. A gente tem que dizer. Inclusive, esse tipo de Uhum. situação evidencia muitas vezes lacunas, né? Coisas que a gente não está dizendo para as pessoas que chegou esse momento que a pessoa simplesmente não sabe, né? Lacunas de Assim, informação. precisa ser dito, quem já pode fazer esse trabalho e faz, eu sei que você, por exemplo, você voluntariamente criou esse espaço aí no seu Instagram e começou a compartilhar teus estudos sobre história da igreja, né? Tá desbravando o caminho, depois vão vir outros. Todo mundo que já estava na internet foi de um auxílio fundamental para quem começou a chegar agora, entender como é que funcionava. As pessoas ficaram assim, rapaz, cadê os nossos especialistas, né? O pessoal que já estava desbravando, né? Assim, talvez ser julgado de estar fazendo algum tipo de desocupação, mas o pessoal agora está entendendo, né? Você está aqui, olha, e não interessa se você está falando para milhares de pessoas ou para um grupo de 5, 6 pessoas, 8, 10, porque, principalmente com relação, eu falo não só na dimensão da fé que é transmitida, mas de qualquer coisa boa, né? Que seja a semente do verbo, né? Que seja do logos espermático, que leve Deus às pessoas, o que não presta para ser falado num grupo de pequenas pessoas não presta para ser falado para muitos. Você vê Santa Teresa de Ávila, o que nós lemos aí, o caminho de perfeição aí, que norteia a vida espiritual de milhares de cristãos, ela escreveu para um grupo de, não sei, 15, 16 carmelitas que estavam ali com ela. Verdade. Aquilo que Jesus falava como amigo a 12, né? Olha a proporção que tomou. Então, se eu consigo comunicar algo bom aqui, eu consigo acender essa luz da fé aqui, isso... Então, cada vida é importante, se a gente sabe da importância do que a gente está comunicando. E eu acho que às vezes a gente perde noção disso. Porque se a gente não perdesse, a gente não ficava calado. E a gente precisa redescobrir isso. Aquilo que eu tenho para dizer é importante? Pois então, se tem um só para me escutar, Já vou isso é dizer. evangelho, né? Isso é evangelho, né? Há mais alegria no céu por um só que se converte do que 99 comentando que não estão entendendo nada. Olha, eu tenho muita convicção disso. Eu acho que a gente tem as respostas. A gente precisa fortalecer a nossa fé para colocar isso para funcionar. Diego, deixa eu te perguntar um negócio aqui. No documento, no documento conciliar, tem também um ponto lá que fala sobre as notícias, né? E aí se diz, ó, os meios de comunicação social, eles não devem ser meios de divulgação de notícias de morte. Né? Não sei se tu tá lembrado, tem um pedacinho que ele fala sobre isso, sobre Uhum. notícias de esperança. Aí, diante dessa realidade que a gente vive hoje, né, de pandemia, de quarentena, né? Como é que tu vê a necessidade da gente dar a boa esperança, né? Transmitir a boa esperança para as pessoas, né? Diante de um mundo em que a gente é cercado de más notícias o tempo todo, né? Qual é a necessidade da gente se colocar para dar uma boa notícia ou identificar coisas boas que estão acontecendo em meio a esse caos que a gente está vivendo e transmitir essas notícias para gerar esperança no coração das pessoas? De que forma tu vê isso? Primeiro a gente tem que acreditar, né? Quem tem que falar tem que ter esperança. E a nossa esperança não é ficar doente nem ficar bom.
Assim, entenda, essa não é a razão da nossa esperança. Então, eu acho que a gente precisa alargar mais isso. Eu acho que não nos convém ficar repetindo o discurso, que muitas vezes é o discurso politicamente correto, né? Aquela coisa, saúde, paz, né? Acho que o resto a gente corre atrás. Eu acho que a gente não tem que estar replicando isso. A gente tem que falar da nossa esperança. Nossa esperança é céu, é vida eterna. E quais são as sementes de céu e vida eterna hoje? Está entendendo? O que é que nos fala no hoje da nossa vida? Então, eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais. Primeiro, quem tem que falar tem que ter esperança. Está entendendo? Minha esperança não é não contrair o vírus. Minha esperança não é não morrer dele. Minha esperança não é, assim, entenda. Eu sei que tem muita gente que sofre com isso, que já sofreu dores terríveis, mas a esperança cristã não é isso. A esperança cristã não é saúde do corpo. Mas a saúde do corpo, ela é uma prefiguração de algo a mais que eu espero. Então, a minha esperança precisa transcender isso. Então, acho que nós precisamos falar da esperança. Mas aí, a gente está preso a discursos, a conversas, que é um barulho tão grande que a gente tem que desconstruir todo um discurso para entrar de novo. É uma dificuldade medonha. Você tem que sair desconstruindo tudo, porque os símbolos mudaram. A palavra que eu falo esperança, você não entende o que é esperança. Eu falo amor, você não sabe mais o que é amor, seu conceito de amor é outro. Eu falo de fé, você não sabe o que é fé, você parece que o seu conceito de fé é outro. Então, assim, as coisas foram ressignificadas, né? O sentido das palavras e comunicação, isso é palavra, né? Se eu tenho toda a boa intenção de te dizer uma coisa e tu não entende, minha comunicação é falha. A minha comunicação só tem êxito, tu entendeu o que eu falei. Não adianta eu ter um discurso maravilhoso e tive toda a boa intenção e ser até teologicamente correto e eu não te fiz entender. Tá entendendo? Então, eu acho que nós precisamos transcender, temos que quebrar essas barreiras de linguagem, e nós temos que apontar para outras direções. Que vão para além desse mundo. Como é que a gente faz para trazer de volta o significado de uma palavra como essa, por exemplo, que se perdeu, que você deu o exemplo aí? Isso me faz lembrar uma outra situação, que era lá na Alemanha nazista, quando o Papa Pio XI escreve um documento condenando o nazismo, e nesse documento, mais do que falar do regime, ele condena a tentativa do regime de mudar o significado das palavras. Então ele diz, nas minhas palavras, né, ele diz assim: irmãos, nós não podemos nos esquecer que fé significa isso, e não aquilo que eles estão dizendo. A graça significa tal coisa, e não aquela outra. A humildade cristã significa isso, e não aquilo. Então, no documento é interessantíssimo, porque no documento de condenação do regime totalitário, ele faz questão de trazer os significados das palavras que o governo nazista naquela época estava tentando modificar na cabeça das pessoas, para tentar fazer aquela religião nacional e tal. E hoje a gente tem essa realidade também, quando você fala, por exemplo, de amor, quando você fala da própria esperança, quando você fala, por exemplo, da ansiedade, ou de aceitar o sofrimento. Tudo isso precisa ser novamente recheado de um significado cristão, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a comunicação vê isso? Batendo, é água mole em pedra dura? Ou tem outra maneira? Como é? Vamos lá. Quem está conectado, né, meio que aprende uma língua nova. Eu acho que habitar nas redes sociais é como viver num outro país. Você tem que aprender a falar a língua daquele ali, né? A partir do momento que você aprende a falar a língua, você tem que ter consciência daquilo que você quer comunicar,
você vai buscar comunicar. Por exemplo, vou dizer como é que eu penso. Não vou dar aqui exemplo de ninguém, não. Eu estou aqui rezando e Deus me fala algo ao coração. Como é que eu posso comunicar isso? Um dia desse eu fiz uma postagem com a vela, porque eu estava rezando o texto e eu vi a vela se consumir dentro de mim. E aquilo ali falou várias coisas, né? E eu falei assim, esse sinal da vela é universal. Ele decodificou várias coisas que eu sei. Como é que eu faço para, a partir dela, conseguir chegar onde eu quero chegar? A gente tem que tentar. A gente não pode fazer uma reunião e tentar descobrir como é que a gente vai fazer agora. Quais são as palavras permitidas e quais são as palavras proibidas? Quais são os sinais permitidos e quais são os sinais proibidos? Porque o mundo ele toma, né? Canonizar palavras e demonizar outras? Não sei. Eu acho que precisa chegar, a gente precisa tentar, precisa jogar as redes. Não dá para. Sim, eu não tenho solução para isso. Mas eu creio muito que o evangelho que nós acreditamos, ele é real e o homem tem coração, tem sede, a sede do coração do homem clama por essa boa notícia. Eu não posso deixar de acreditar nisso. Eu não vou que comunicar outra coisa. Se a vela que se consome não chegar ao Cristo que se consome e não gerar vida nova em mim, não faz sentido. Deixa eu colocar aqui um exemplo bem prático aqui que me vem à cabeça, uma dúvida. Por exemplo, o que é que significa o arco-íris na simbologia cristã? O arco-íris significa a aliança Sinal da entre Deus e aliança. os homens que Deus colocou no céu depois do dilúvio, né? Mas se hoje você colocar um arco-íris no seu Instagram, a foto no arco-íris, aquilo ali, quem é que vai entender que você está falando da aliança de Deus com os homens? Vão pensar que você está falando do significado que o arco-íris traz hoje, que é a população LGBT, não sei o quê. Então eu não posso mais usar o arco-íris, ou para usar o arco-íris, eu preciso explicar, ó, esse arco-íris aqui simboliza a aliança, ou eu simplesmente devo usar, quem entender errado que entenda, como é isso, assim, realmente, porque Eu, veja, eu estou entrando num mundo que já é habitado, a internet já está mas aqui, eu te entendi. né? E aí eu estou Eu chegando entendi. agora. Entendi. Mas assim, eu não apoio o arco-íris lá no livro do Gênesis, ali, naquele momento, aquele sinal ali da promessa, ele é um sinal a comunicar algo. Eu acho que Deus sempre vai existir uma atualização do sinal para se comunicar a Deus. Ali eu acho que a gente precisa descobrir a sabedoria para o hoje. Tá entendendo? O que é que hoje é sinal de aliança? É isso aqui? Vou tentar tirar do dedo, mas não vou conseguir, não. Aí, isso aqui é um sinal. Eu troquei de dedo porque eu, graças a Deus, emagreci muito e ela estava caindo. Isso aqui é um sinal de aliança? Por que eu vou usar a aliança do Gênesis? Então, qual é a língua que as pessoas falam? Porque o símbolo, ele meio que desperta, né? Ele faz abrir uma porta, para depois abrir outra, para depois abrir outra. Então, nós precisamos redescobrir os sinais. E isso não é mitigar os sinais sagrados. Eu acho que o que é essencial da nossa fé permanece. Mas existem várias portas que podem ser abertas, e ao serem abertas, elas vão se deparar com Cristo e com suas verdades. Você vê como o Tolkien, ele consegue comunicar tantos aspectos da fé no Senhor dos Anéis, né, de uma forma criativa, né?
Uhum. E nós precisamos ser criativos. O Espírito Santo é criativo. O Pentecostes está chegando aí. A gente não tem que ficar nem reproduzindo eternamente a obra do Tolkien, nem ficar reproduzindo. Eu acho que o Espírito Santo chega para ressignificar tudo, né? A gente vê nos Atos dos Apóstolos, Paulo ele tem uma experiência e ele se depara com um contexto totalmente diferente ali. Ele não tem uma bagagem de magistério atrás dele, ele tem a experiência com Jesus só e o conhecimento dele, muito rico também, da fé judaica, mas ele vai conseguindo, a partir de cada contato, ele vai conseguindo encontrar uma palavra, um discurso, quando ele vai evangelizar os pagãos, né? E tem os seus deuses, que tem outra percepção. E ele tinha convicção daquilo ali, ele conseguia olhar para as coisas e ver, e se comunicar. Então, acho que a gente tem que pedir criatividade a Deus. Isso aqui que eu quero falar, tem resultado? Tá entendendo? Eu estou insistindo na forma. Eu não tenho aqui mais no livro do Garrigou Lagrange, As Três Idades A vida interior. da vida interior, porque, felizmente, aqui daqui eu acho essa parte. Mas ele fala numa parte sobre esse perigo que nós temos de nos perder de Deus quando nós apegamos à forma como nós queremos falar dele. Começamos vou dar um exemplo mais simples, né? A idolatria dos sinais, a idolatria dos milagres, a idolatria daquilo que Deus faz. Se Abraão tivesse idolatrado aquilo que Deus faz, ele não tinha sido capaz de sacrificar no seu coração Isaac, né? Para ficar com o Deus dos milagres, o Deus dos sinais. Então a gente precisa sempre saber que, mesmo até o nosso zelo litúrgico, ele precisa ter Deus como o Senhor sempre, senão as coisas se invertem. Porque quando a carne começa a gritar dentro de nós, a gente começa a chamar de Deus aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode ver. Eu vejo muita gente, e eu acho justo, que há muitos entendem o que estão falando, outros não. Falando da questão, nós estamos sem um sacramento, que saudade de comungar. E se você voltar a comungar hoje? Qual vai ser o impacto disso na tua vida? Nem todos sabem o que estão falando. Então, eu acho que tudo isso Deus precisa ser o Senhor de tudo, senão as coisas se invertem. Senão eu começo a dar força naquilo que é a minha forma de prevalecer, a minha forma de existir numa situação, e não de Deus ser em mim. Eu creio muito nisso. Se eu encontrar a parte que eu falei do livro, eu vou tentar te mandar e tu printa aí pra galera aí, porque é muito interessante. Ele faz todo um caminho catequético, onde ele vai valorizando tudo e no final ele, no entanto, brá. E é sensacional. E precisa ter esse no entanto brá, né? Precisa ser como um São Tomás de Aquino, que sai rebatendo tudo, bota tudo que é contra. Vou responder tudo que está contra o meu pensamento. Vou responder tudo agora. Depois que ele responde tudo, que ele entra no espírito da dúvida, eu gosto muito de falar desse lado do espírito, né? Mas quando ele entra no centro da dúvida de cada coisa, ele pega e faz emergir ali a verdade, né? Então a gente precisa ter essa sabedoria. Acho que essa criatividade o Espírito Santo deu a um grande filósofo, né? Como São Tomás de Aquino, ele pode e nós devemos sim pedir para recriar, né? O que Deus vai pedir da gente talvez não seja um tratado teológico, mas pode ser uma live, pode ser um feed que comunique, né? Porque essa é uma linguagem. Eu acho que não é ruim nem bom. É uma linguagem. A linguagem tem palavras, tem letras, tem códigos. Eles remetem a experiências sempre. Se eu for tentar falar chinês com você aqui, a não ser que você saiba, né?
Mas eu queria te perguntar uma última coisa, que o tempo da live já está terminando Aí, aqui. Assim, primeiro, obrigado pela tua partilha, a tua visão disso, de quem trabalha com isso, né, de quem está no dia a dia com isso, é muito importante para quem está no mundo da internet, né? Acho que todo mundo se beneficia de ter contato com o pensamento de uma pessoa que está no dia a dia com isso faz muito tempo, né? E passou pela realidade, continua, né, na televisão, passou pela realidade da televisão e entrou junto na realidade da internet, do YouTube e tal. E deixa eu te perguntar uma coisa, para concluir, qual é a tua perspectiva para frente aqui? Como é que a gente deve trabalhar? De que forma a gente deve tentar ocupar espaços nesse mundo virtual? Para que quando acabe tudo isso, essa pandemia, que se Deus quiser está para acabar aí daqui a um tempo, mas para quando acabar a gente não tira o corpo de fora do mundo virtual e volta a ser um mundo desconhecido. Né? Com a tua perspectiva. Ou tu acha que depois que acabar a pandemia todo mundo tem que sair mesmo da internet? Como é que tu vê isso? eu não vejo como internet, tá na internet ou como fora da internet. Eu acho que tudo é um problema de fé. Eu acho que tudo isso é um problema de fé. Tá entendendo? Eu citei aqui o Beato Tiago Alberione, na época dele. Como foi que esse homem chegou à conclusão? Eu preciso utilizar os meios de comunicação. Não existia documento nenhum falando isso, não existia nenhuma voz dizendo assim, vamos evangelizar por aqui. Ele estava rezando e descobriu. Tá entendendo? Esses são os novos púlpitos. Tá entendendo? Então, eu acho assim, se eu tenho fé, eu tenho experiência com Deus, e eu sei que aquela verdade precisa ser comunicada, eu tenho certeza que se a pessoa está ouvindo o Espírito, ela vai para cá. Porque se a pessoa for sem saber o que, é que ela está fazendo, ela vai morrer afogada lá, soterrada, vai começar a falar alguma coisa, depois começa a falar alguma bobagem, e daqui a pouco ela se perdeu. Eu acho que é uma questão de fé. Acho que nós precisamos crescer na nossa fé. Tá entendendo? E transpor os limites do nosso entendimento. Às vezes a gente tem, eu falei da simbologia das palavras, a gente tem palavras que são entraves no mundo de uma forma geral, mas também no diálogo interno, dentro da igreja, dentro da comunidade também, palavras que eu acho que deixaram de ter sentido. Tá entendendo? Às vezes a pessoa... Ixi, Maria, peraí. Levando a queda aqui. Rapaz, perdi o raciocínio aqui. Nas palavras, A né? No sentido. pessoa, a pessoa vai conversar com outra ali e diz assim, tu estava onde? Não, estava ali evangelizando aquela pessoa. Tava não. A gente botou o termo na cabeça, né? E tá entendendo? A gente sabe realmente o que está falando ainda. Então a gente precisa. Eu dou a oração como conselho, eu não dou a oração entrar, porque se for para entrar na doida, meu amigo, se for para entrar na doida, eu acho que nós temos que aproveitar esse tempo que tudo vem de Deus. Assim, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão do Altíssimo, né? Se Deus nos deu quarentena, seja lá por qual motivo, seja lá se é conspiração, seja lá se é interesse de A, B ou C, não interessa. Mas Deus permitiu o contexto e eu vou tirar o que disso? Eu vou tirar o que disso? Como é que eu vou ressignificar esse tempo? Se eu não aprender a rezar nesse tempo, quando eu for voltar para a rua, será que eu vou aprender? Tá entendendo? Do que é que eu estou me alimentando nesse tempo? Tá entendendo? Ah, eu criei um perfil para evangelizar. Será? Então, assim, Vai se eu não sei se perder será pelo isso, caminho, mas né? eu não. Se perde, mas é porque esse mundo aqui, eu estou falando aqui, esse mundo aqui, ele é uma virtualização daquilo que já acontece na vida real, né? Como é que eu levo as minhas relações? São como? Tá entendendo? Se eu sou um evangelizador do dia a dia, eu vou ser um evangelizador aqui. Tá entendendo? Se a minha vida é só passatempo, aqui vai ser também. Eu acho que é uma questão de fé. Eu acho que nós temos que aprofundar, nós temos que rezar. E nós temos que aproveitar esse tempo. Vai que esse lockdown acaba aí, você perdeu a oportunidade de se tornar um cristão melhor. Não é possível. Não é possível. Tá entendendo? Eu, particularmente, eu sou uma pessoa, eu sou nojento, eu sou enjoado. Eu não sou muito de rede social, por incrível que pareça. Eu devia ser.
Mas eu estou aqui redescobrindo aos poucos, eu espero me dedicar mais a isso, né? Eu considero que eu estou um pouco atrasado, mas eu estou cultivando e ressignificando bem minha vida. E é fruto disso, não é? Ninguém me mandou, ninguém me orientou a fazer isso, não. Eu usei sentido, Deus disse, vá por aqui. E eu pretendo ir assim. Então, eu acho que é isso. Rezar, nós precisamos aproveitar esse tempo para rezar e se encontrar com quem você precisa se encontrar. Jesus primeiro, e depois você vai ao encontro daqueles que precisam. Sempre voltando a se encontrar com aquele que você encontrou primeiro. Acho que o fundamento é esse mesmo, né? Você tem que. É, Não pode ser uma vida de. Não pode ser uma vida de mentira. Tem que ser o transbordamento daquilo que você vive na vida real, né? perfeito. É isso. Tem que ser. É a consequência natural. É a consequência natural. Antes de terminar, vai acabar? Tá quantos minutos aí? Faltam 3 minutos. Eu vou contar rapidinho. Eu conto essa história, o pessoal, às vezes eu conto essa história, o pessoal diz assim, mas que bobagem, que besteira, esse bicho é maluco, né? Mas foi a experiência que eu tive, né? E assim, eu não achei maluquice, então assim, eu não trago minha consciência nunca. Pelo menos eu tento. Mas eu fui começar a ter Facebook em 2013. Facebook já existia há muito tempo. Eu não tinha. E sabe por que eu criei a conta? Ah, Porque em dezembro de 2012 eu fui rezar com o texto do Papa Bento XVI, que era o então Papa Bento XVI. Ainda é Papa, né? Papa Emérito. Também. Mas, e ele fez toda uma catequese sobre a encarnação do Verbo. E, para mim, iluminou o seguinte, aquilo ali. Que da mesma forma que Deus se fez carne, se fez homem, habitou entre nós, eu precisava me tornar um perfil e habitar entre os perfis por amor. É uma viagem, foi uma viagem na minha cabeça, mas foi o fruto da minha oração. E eu criei por causa disso. Eu não tenho como dizer que criei por causa de outra coisa. Não foi ninguém, tu precisa ter um Face. Não, não foi. Eu legal, legal. precisava, eu precisava me fazer perfil e habitar entre os perfis. Ali foi a minha experiência. E eu espero que essa experiência se renove sempre. Foi a experiência com a encarnação do Verbo que me fez habitar. Então, assim, eu acabei sem dar dica, né? Falei de fé, então eu acho assim que o amor pode te fazer, quem está assistindo aí, te levar a se tornar esse perfil vivo. Ah, mas é um mundo fútil. É um mundo fútil, mas é onde as pessoas estão, né? É onde as pessoas estão. Então, por amor, eu me faço futilidade. Eu acho que Paulo diria isso hoje. Eu fui fútil com os fúteis, sei lá. Me fiz perfil entre os perfis. O perfil obtém entre perfis, acho que cada um rezando vai ter a sua experiência, com certeza. Mas é uma experiência muito boa, viu, cara? Muito legal. Me fiz perfil entre os perfis para atrair quantos perfis eu puder para Cristo. É isso Muito mesmo. legal, gostei. Gostei demais. Diego, muito obrigado, viu, cara, pela tua disponibilidade aí em se dispor a partilhar um pouquinho com a gente aqui. Muito interessante essa tua visão e realmente para mim foi muito enriquecedor. É eu que estou tentando cavar um pouco nesse mundo de internet aí, tem outras pessoas que estão também aqui e vão assistir essa live, com certeza vão se beneficiar dessa sua visão. E Tá você está de certo? parabéns, viu? Continue, 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 porque você sempre vai lembrar a primeira semente. Lembre disso. Sempre vai lembrar a primeira semente, a primeira inspiração. Cada fruto que você colher. Valeu, cara. Pois um abração aí, fica com Deus. A gente se vê. Obrigado aí, pessoal, todo mundo que esteve aqui com a gente. Essa live vai ficar aqui 24 horas no Instagram, tá certo? Um abração, valeu, Diego. Shalom. Obrigado, gente. Parabéns. Até mais. Tchau. Tchau.